Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Steve, onde você está? Gritou a mulher. Estou aqui, ela ouviu de algum lugar no fundo do quintal. Ellison desceu o caminho e viu o marido parado com uma pá. Ficou surpresa, pois era muito cedo para cavar alguma coisa. Quando chegou mais perto, percebeu o que estava lá e sorriu. Finalmente, ela estava pedindo a ele há muito tempo para limpar a fossa. Ufa, você sabe quanto tem aqui dentro? Steve tinha um curativo no rosto. Tudo bem, mas será um banheiro decente. Ela foi até ele e o beijou. A mulher queria um banheiro fora de casa há muito tempo. Havia um na casa também. Mas quando uma grande companhia se reunia do lado de fora, não era confortável entrar. Steve olhava pela janela pela manhã, com a pá incomodando seus olhos, incitando-a a pegar a pá e trabalhar. Há muito tempo ela havia prometido a Ellison que limparia o banheiro, mas não conseguia fazer o trabalho, e isso era desagradável. Ela reuniu seus pensamentos, levantou-se e pensou que faria tudo hoje, não havia como adiar. Ele saiu para o pátio, pegou uma ferramenta de trabalho e foi até uma pequena estrutura de madeira. Foi preciso um pouco de trabalho, mas ele a colocou de lado. Ok, vamos lá. Ele colocou luvas em suas mãos e começou a trabalhar. Foi difícil, mas o homem tentou. Quando o trabalho estava pela metade, Steve decidiu levar o carrinho de lixo para a lixeira. Ele saiu, olhou para si mesmo, imaginou como conseguiria sobreviver, mas depois acenou um adeus e dirigiu o carrinho pela estrada. Ele voltou, saiu novamente e continuou o trabalho. De repente, a pá bateu em algo duro. Steve tentou o lado, mas também estava lá. O solo não pode ser tão duro assim, disse ele a si mesmo, e bateu com a pá cada vez mais forte. Mas nada saiu. Alisson, vem aqui, ele gritou na direção da casa. Como? 5 minutos depois, a mulher estava aqui. Olhe, o homem cutucou a pá em vários lugares, houve um baque. O que está acontecendo? Ela olhou para o marido com surpresa. Um tesouro? Ele riu. Você também diz isso, ela sorriu. Ok, vá, eu vou buscar, eu ligo para você, disse Steve novamente para a esposa, que ainda não estava ajudando. O homem começou a tatear em busca do recorte do que estava aqui, e descobriu-se que a coisa não era pequena. Steve bufou, tentou, mas não conseguiu fazer nada. Então ele largou tudo e foi para a ducha de verão. Lá, ele rapidamente removeu uma camada de sujeira, vestiu outro roupão e foi atrás de seu vizinho. Olá, Logan, ele se aproximou da cerca e viu o homem cortando lenha. Olá, ele se endireitou. Venha, preciso de ajuda, ele o chamou. O que você tem aí? Logan não se recusou, mas foi com relutância. Eu estava limpando a fossa hoje e encontrei algo, ele começou a explicar. Um tesouro? Como Steve sugeriu ao vizinho. Não sei, mas disse a mesma coisa à minha esposa. O homem se alegrou. Eles entraram no pátio. Que cheiro é esse aqui? Resmungou o vizinho. Nada, você vai se acostumar. Ele levou Logan até o buraco. Uau, Logan olhou para o achado. Você deveria trocar de roupa. O vizinho olhou para ele. Ele foi até o celeiro e trouxe algumas roupas velhas para Logan. Depois que ele trocou de roupa, o trabalho continuou. Mas os dois não conseguiam tirar nada, a caixa, ou o que quer que fosse, não se mexia. Vou chamar o Lucas. Logan olhou para o vizinho. Sim, tire suas roupas, Steve o advertiu. Só estou indo até a cerca, não queria perder tempo. Ele já estava interessado no que poderia estar lá. Sergei veio rapidamente em seu socorro, ele já estava em suas roupas de trabalho. Logan o avisou. Os três trabalharam juntos, conseguiram escavar um pouco, e os amigos com pés de cabra o levantaram. Agora só faltava puxar tudo para cima. Os vizinhos estavam enlameados e suas mãos escorregadias, mas eles estavam cada vez mais perto de seu objetivo. Quando a grande caixa estava no chão, os homens olharam para o achado e cada um começou a esboçar ideias sobre o que poderia ser. Parece um caixão, disseram eles.
Parece um caixão, disse um deles. Dizendo o mesmo, estava começando a parecer assustador. Muito bem, os chuveiros estão ali, vocês vão na frente, e eu farei o trabalho aqui, ordenou Stiva. Ele foi até a cerca, retirou a mangueira, desenrolou-a e a conectou à água. O jato forte começou imediatamente a lavar a sujeira e tudo mais. Quanto mais a caixa era limpa, mais Stiva se convencia das palavras de seu amigo, era de fato um caixão, mas não um simples caixão, e sim um caixão de zinco. Quando os amigos voltaram, abriram a boca. Estavam atonitos, olhando para o achado. É isso mesmo? Perguntou Logan. Como você pode ver, Steve não sabia o que fazer ou dizer em seguida. Ele também foi tomar uma ducha como os outros, pois o trabalho definitivamente havia terminado por hoje. Steve chamou sua esposa e, quando ela saiu para dar uma olhada, fez um uau e se abaixou. Steve, é isso, ela falou baixinho, com a voz trêmula. Você não está vendo? Ele se aproximou mais dela. Eu posso ver, mas como, de onde? Gritou Alison. Steve e Ellison sonhavam há muito tempo em comprar um apartamento. Eles eram muito exigentes. O casal havia se conhecido há pouco tempo, ambos tinham casamentos, filhos, mas nenhum amor. Eles se viram e houve uma faísca instantânea entre eles. Alison, você está apaixonada? Perguntou a amiga dela quando se encontraram novamente. Você não faz ideia, a mulher olhou para Leslie com surpresa. Por onde você se apaixonou? A mulher não entendeu. Vou lhe contar, você não vai acreditar, sorriu Alison modestamente. Leslie voltou a se sentar e pegou sua taça de vinho. Eles haviam combinado de se encontrar em um determinado dia. Então, as amigas deixaram todos os seus negócios de lado e foram para o campo, onde Leslie tinha uma casa de campo. Durante todo o dia, elas se sentaram, beberam vinho e conversaram. Você me conhece, eu nunca gasto dinheiro à toa, Alison começou sua história. O que isso tem a ver com o assunto? Minha amiga ficou surpresa. E naquele dia tudo estava dando errado para mim. Eu estava indo para o trabalho de manhã, vesti minha meia calça e notei uma flecha na saída. Olhei para os meus sapatos, eu não conseguia calçá-los sem meia calça, e fiquei com raiva. Alison sentou-se na cadeira à minha frente. Então você foi até a loja e o encontrou? Leslie tentou adivinhar. Ela calçou suas sandálias velhas, que eram confortáveis sem meias, e correu para o trabalho. É claro que ela estava atrasada, não havia outra maneira, ela tomou um gole de seu copo. E daí, ela não podia esperar pelo clímax de Leslie. O dia transcorreu normalmente, no final do expediente, desliguei tudo e saí do escritório. Ao descer as escadas, prendi meu calcanhar em alguma coisa e saí voando. Leslie, nesse momento, gemeu e fez uma careta. E ele pegou você. Ela interveio novamente. Ou você está me ouvindo ou eu não estou lhe contando, Alison ficou ofendida. Vamos lá, ela endireitou as costas. Quando se levantou, percebeu que estava com uma leve torção. Não havia salto na sandália. Então me sentei nesses degraus infelizes. E então ele apareceu, o príncipe em um cavalo branco, e a salvou? Ira estava ficando sarcástico. Tudo bem, vejo que você tem suas próprias histórias e não está interessado nas minhas. Ellison se levantou e foi pegar alguns lanches. Vamos, sua amiga seguiu, sem ofensa, é que você conta tudo com tantos detalhes. Ela alcançou e abraçou Alison. Elas voltaram para dentro, sentando-se em seus lugares. Estou sentada ali chorando, não sei como voltar para casa, vejo um táxi esperando por perto, fico feliz, mas então percebo que vai custar muito dinheiro. Ela ergueu o dedo. Então é disso que se trata a frugalidade, ela sorriu. Sim, Alison concordou, e o motorista o viu, saiu do carro e veio em minha direção. Um príncipe, eu lhe digo, riu Leslie. Tudo bem, que assim seja, Alison não discutiu com ela. O que aconteceu depois? Disse ela, esperando que a amiga continuasse. Ela veio até mim e me perguntou o que poderia fazer para ajudar. Mostrei-lhe o pé e o calcanhar inchados e ela sorriu. Então, ele me ajudou a levantar e me carregou até o carro, eu não resisti.
Entramos no carro e Steve começou a conversar comigo. Eu estava sentada e a conversa dele me deixou arrepiada. A Alison corou e olhou para a amiga. Sério, você sentiu na hora? Leslie não estava mais rindo. Mais tarde, ela admitiu que algo semelhante havia acontecido com ela, disse Alison. Uau, você o convidou para ir à sua casa? Minha amiga estava curiosa. Eu queria, mas era tímida. Chegamos à minha casa, eu saí e não conseguia me levantar. Então ele saiu correndo, apertou minha mão e eu me apoiei nele. O perfume que ele cheirava quase me fez desmaiar. Steve me levou para o meu apartamento e olhou para mim, mas eu não entendi o que ele queria. Então eles riram que eu estava esperando pelo pagamento, riu Alison. Meu Deus, que Donald Dick, Leslie se levantou e colocou o vinho nas taças. Não me atrevi a convidá-lo para sair, achei que nunca mais nos veríamos, ela se repreendeu. No dia seguinte, eu me arrumei para o trabalho, estiquei a perna, calcei sapatos confortáveis, saí e ele estava parado na porta, a mulher corou novamente. Ele veio atrás de dinheiro, supus sua amiga. Eu também pensei assim, e ele saiu, me convidou para entrar no carro e abriu a porta. Eu disse a ele que iria a pé, mas Steve insistiu. Ele disse que era um gesto de ajuda, não de pagamento. Alison ficou em silêncio por um segundo, lembrando-se de algo. Foi assim que vocês se conheceram, concluiu Leslie. Pode-se dizer que sim. Então ele veio me procurar à noite, e eu já não era mais tímido, disse a ele que subisse e que lhe pagaria um chá. Lá nos encontramos à mesa e começamos a nos conhecer bem. Agora, juntos, enquanto nos comunicamos, mas ele me chama para ir até ele, ela colocou um copo na mesa. Que interessante, e dizem que não há coincidências. Leslie ficou em silêncio. Depois de se sentar, Alison disse à amiga que viesse visitá-la e que ela apresentaria a Steve. Leslie não podia perder essa oportunidade, então concordou em vir. Elas combinaram o dia e foram para casa. Steve foi avisado sobre os encontros com a amiga, por isso não se incomodou com telefonemas e perguntas. Quando Alison estava em casa, ela mesma ligou para ele. Alô, ela ainda se sentia estranha. São jovens se encontrando, namorando, mandando mensagens. Eu estava esperando sua ligação, disse ele com sua bela voz. Venha, ela ligava para ele todas as vezes, porque não queria estar em seu território. Estarei aí em breve, ela desligou e Alison começou a cozinhar. Steve chegou como prometido. Suas noites passavam monotonamente, primeiro eles se sentavam à mesa, bebendo chá ou vinho. Depois iam para uma sala, assistiam a um filme, conversavam, mas nunca iam além disso. E um dia, Steve veio ver Alison. Por que você está tão bem vestida? Ela não entendia. Leslie deveria visitá-los hoje. Não posso usar um terno? Ela não entendeu. Está se preparando para conhecer meu amigo? A mulher sorriu. Pode-se dizer que sim, quero estar em minha melhor aparência, admitiu Steve. Bem, ela estará aqui em breve. Alison sabia que Leslie nunca se atrasava. E com certeza, exatamente às 7 horas da noite, a campainha tocou, a proprietária abriu as portas, sua namorada estava na soleira. Olá, ela lhe entregou uma garrafa de champanhe e uma caixa de chocolates. Entre, Alison a deixou entrar. Leslie entrou na cozinha, havia um homem bonito sentado à mesa, ela sorriu e o cumprimentou. A Alison me falou de você, disse ela. E o que ela lhe contou sobre mim? Leslie sorriu e olhou para sua amiga. Nada de ruim, apenas bom. Steve ofereceu uma cadeira para a mulher se sentar. Esta noite foi um pouco mais divertida do que o normal. Leslie estava contando diferentes histórias que ela e Alison tinham. E então, quando seu marido a deixou, chegou a esse ponto. Por favor, não ponha a mão dele na dela. Ok, me desculpe, por favor, não. Leslie parou de falar. Seu divórcio com ele foi ruim de alguma forma? Perguntou Steve. Em princípio, foi bom, mas não tenho vontade de relembrar esses momentos, especialmente na sua frente. Ela ergueu os olhos para o homem. Tudo bem,
você não quer, então não vamos. Steve estava disposta a fazer todo o possível para fazer apenas essa mulher feliz. Depois, foram se despedir de Leslie e, no caminho de volta, Steve propôs que se sentassem em um banco. Vamos para casa? Perguntou Allison. Espere, ele esperou até que ela se sentasse. Então, ele tirou algo do bolso do paletó, ajoelhou-se e lhe entregou um anel. Steve, você tem certeza? Allison sempre se sentiu constrangida com sua idade. Mais do que nunca, ele disse a ela, segurou seu rosto entre as palmas das mãos e a beijou nos lábios. Isso a fez se sentir tão feliz que tudo tremia dentro dela. Eles foram para casa felizes. Você vai ficar? Allison perguntou ao namorado pela primeira vez. Se você deixar, eu fico, disse ele com sinceridade. Naquela noite, eles ficaram sérios. Allison sabia que daria uma resposta positiva ao homem. Ela se sentou em frente ao espelho e se olhou. Sim, 45 anos, mas ainda não era velha. Ela começou a alisar o rosto, e tinha que dar a notícia aos filhos, e Allison tinha medo de como eles reagiriam. Seu filho Austin já havia se formado há muito tempo, estava morando e trabalhando em outra cidade e tinha acabado de formar uma família. Allison ligou primeiro para o filho e depois para a filha para convidá-los a visitá-la. A filha estava saindo em um feriado no fim de semana, e o filho disse que também viria. Então, ela os apresentaria a todos e falaria sobre o casamento. Steve, você não quer convidar seus filhos? Ela ligou para ele no dia seguinte. Eles não vão, disse ela com confiança. Por que você pensaria isso? A mulher ficou surpresa. A mãe deles decide tudo para eles, ela ficou triste. Bem, não fique triste, ela desejou a ele e desligou. Tudo estava indo bem, o irmão e a irmã se encontraram no sábado, e a mãe estava preparada. Mamãe, o que há de errado? Olga foi a primeira a chegar. Você vai descobrir à tarde, ela riu, estava feliz. Desde que o pai foi embora, as crianças nunca tinham visto assim. Que segredos! Julia entrou na sala. Austin entrou no apartamento. Ele cheirava bem, farejava o ar com seu nariz. Olá, Allison saiu para encontrá-lo. Uau, ela fez um gesto de admiração com o polegar para cima. Com esforço, a mãe abraçou o filho. Então um amigo chegou. Eu sabia que Allison apresentaria Steve às crianças, mas a proposta foi uma surpresa. Quem estamos esperando? Vamos para a mesa, pois estou com muita fome, disse o jovem. Vamos esperar um minuto, pediu a mãe, que não parava de olhar para o relógio. E quem estamos esperando? Perguntou ela a todos os presentes. Onde está sua esposa? Sua mãe mudou de assunto. Ela não tem tempo, algo sobre trabalho, a filha com a sogra. Ela imediatamente respondeu a todas as perguntas. Bem, assim que ela disse isso, a campainha tocou. Allison se levantou de sua cadeira, com as bochechas queimando. Ela se aproximou e abriu a porta. Um homem entrou no apartamento. Este é o Steve, ele apresentou aos rapazes. Julia, a garota, se aproximou dele. Austin apertou a mão do jovem. Estou muito feliz por conhecer os filhos de minha mulher favorita, Steve foi galante. E agora podemos ir para a mesa, disse Allison alegremente. E todos caminharam juntos em direção à sala de visitas. Você não diz uma palavra há tanto tempo, não é? Dá para ver que não é o primeiro dia que vocês estão juntos. O filho olhou para a mãe e colocou um bolo no prato dela. Desculpe-me, mas eu estava me sentindo um pouco estranho ou envergonhado ou algo assim. E ontem Steve me pediu em casamento, e ela levantou a mão com o anel, decidindo que não havia mais tempo. Mamãe, parabéns, o tio Steve é uma ótima escolha, a filha se aproximou dela. Eu digo o mesmo para ele, disse Leslie. Quando será o casamento? Perguntou meu filho. Não sei, ainda não fomos a lugar nenhum, mas se tudo der certo, será em um mês, murmurou a mulher e olhou para Steve. Sim, ele concordou com sua futura esposa em tudo. Eles se sentaram e conversaram, sem saber quem estava falando sobre o quê. As crianças ficaram na casa da mãe e Steve precisava ir para casa. Ele pediu uma carona a Leslie, que não recusou. Até logo, amor, ela beijou a mão de Steve.
Tchau, querida, ele sorriu. Mamãe, você é uma sortuda. Ela e a filha sentaram-se na cozinha. Não entendo como isso pode ter acontecido, respondeu a mulher. Ela tem filhos? Austin se juntou a elas. Sim, mas eles não se comunicam, disse Allison a eles. Que pena, ela balançou a cabeça. Depois que todos souberam a verdade, Allison anunciou o casamento no trabalho. Ela mesma não entendia por que se sentia tão constrangida quando falava sobre isso. Ela não havia alienado ninguém em sua família, não havia traído ninguém, então o que havia para se envergonhar? Allison, nós a parabenizamos, os colegas de trabalho aplaudiram, assim como todos os outros. Você merece essa felicidade, eles a abraçaram. Convido todos vocês para o casamento, ela se prostrou. Com certeza iremos, eles concordaram. Steve e Allison apareceram, como a mulher havia dito, e marcaram a data para daqui a um mês. Agora tudo tinha de ser pensado e preparado. Steve fez tudo o que sua futura esposa lhe pediu. Ele foi às compras, ao restaurante, ao ateliê, pois percebeu que a mulher já tinha muitos problemas. Tudo estava pronto, os convidados estavam reunidos, era o dia mais feliz da vida de Allison e Steve. Eles estavam casados. Agora tinham que decidir onde iriam morar. O apartamento de Tamara era pequeno, mas ficava perto de seu trabalho e do centro da cidade. O apartamento de Steve era maior, mas seria mais difícil de chegar. No momento, eles haviam decidido pela primeira opção. A mulher se sentia confortável aqui, tudo era dela, ela não precisava se acostumar com nada. E vamos vender nossos apartamentos e comprar um grande e espaçoso, sugeriu o marido à esposa. Era uma boa oferta, ela nunca havia pensado em tal coisa. Os agentes imobiliários ligavam várias vezes ao dia, querendo mostrar as opções. Mas o marido e a esposa não estavam satisfeitos com muitas coisas. Casa velha, longe, encanamento não funcionando e outras coisas. Você é muito exigente, como se não quisesse que comprássemos nada, disse Steve a ela à noite. Sabe, é verdade, eu não quero um apartamento, vamos comprar uma casa no campo, ela sugeriu. E quanto ao trabalho? Ele não a entendeu. Sim, será longe, mas a natureza, a sauna e tudo mais, disse ela sonhadora. Bem, vamos dar uma olhada nas opções. Steve imediatamente ligou para o corretor de imóveis e disse a ele que seus planos haviam mudado. Quando Allison encontrou o chalé, o apartamento do homem já havia sido vendido. Ele agora tinha dinheiro suficiente para comprar a casa. Você também queria vender a minha, não é? Perguntou Allison. Que haja pelo menos alguma moradia na cidade, disse-lhe o marido judiciosamente. Tudo bem também, Olga irá para lá, ela concordou com ele. Agora Steve e Allison percorreram os vilarejos e examinaram as opções disponíveis. Esta casa está vazia há muito tempo, disse-lhes o especialista. Eu gosto dela, disse Allison. Ela entrou e deu uma olhada na parte externa. Tudo o que eu queria, banheiro, jardim, dependências, nós aceitamos. Vocês levaram tanto tempo para decidir sobre um apartamento e compraram a casa com um simples clique. O jovem que estava oferecendo tudo isso a eles ficou surpreso. Acho que eu queria isso mais do que uma caixa de concreto, admitiu Allison. Se tudo estiver perfeito, podemos dar entrada na papelada, disse o agente imobiliário. Estamos dentro, disse o casal em uníssono. Allison tirou férias do trabalho, querendo fazer tudo rapidamente, para se mudar agora. A primeira coisa que a mulher fez foi se familiarizar com os vizinhos. Primeiro ela foi ver um, depois outro. Uma semana depois, uma festa de inauguração da casa foi realizada em seu quintal. É claro que a casa ainda não estava pronta para a mudança, mas ela queria fazer as pessoas felizes. Acho que vocês ficarão bem aqui, disse Selena, que era a esposa de Logan. Esperamos que sim, Allison tinha certeza. Primeiro Steve ergueu as paredes, depois o telhado, os vizinhos ajudaram quando tiveram tempo. E hoje era hora de ir até a fossa, e lá estava ela. Allison não conseguia tirar os olhos do que estava vendo. Ela olhou para o marido com os olhos arregalados. Vamos abri-la? Você acha que o gênio vai sair de lá? Logan zombou. Sim,
Má ideia, o homem balançou a cabeça. Ele terminou seu trabalho do dia, colocando a caixa de madeira de volta no lugar. Jogou uma lona sobre o que haviam encontrado para não assustar ninguém. Deveríamos ir falar com os veteranos, ver se eles sabem de alguma coisa, sugeriu Ellison esta noite. Até amanhã, acho que todo mundo vai saber sobre esse caso e alguém vai encontrá-lo, disse Steve. Eles foram para a cama, mas nenhum deles conseguiu dormir, ambos pensando na terrível descoberta. Em que mais você tem pensado? Perguntou o homem à sua esposa, querendo se afastar dos pensamentos dolorosos. Deveríamos enterrá-lo, disse Allison. Sim, mas primeiro descubra o que está acontecendo, ela percebeu. Como Steve havia previsto, no dia seguinte todos sabiam o que ele havia encontrado na fossa. Mas para qualquer pessoa que Ellison perguntasse sobre os antigos inquilinos, ela simplesmente dizia: "E não, eu não sei." Sei que havia uma grande família morando aqui, disse Selena, a vizinha. Ela e Logan, assim como Steve e Allison, tinham acabado de se mudar. Logan tinha certeza de que a polícia teria de ser chamada. Sim, eles certamente dariam uma olhada no caso, concordou Steve. Sem esperar por mais conselhos, ele discou um número e ligou para a polícia. A polícia chegou e eles contaram tudo, em alguns momentos até intervieram. Você não abriu a porta? Perguntou o policial. Claro que não, os olhos de Allison se arregalaram. Eles haviam tirado o caixão, levado para identificação e outras coisas. Ellison tinha visto tudo, tinha pedido ao marido que fosse à cidade por alguns dias para se afastar do horror do dia anterior. Como sempre, ele deu uma resposta positiva. Eles dirigiram até o apartamento de Ellison, conversando durante todo o caminho sobre como poderia ter sido o filho ou o marido de alguém. A única coisa que não estava clara era como ele tinha ido parar onde Steve o havia encontrado. Vamos fazer o seguinte, provavelmente vamos morar aqui até as coisas se esclarecerem, disse ele à esposa, que não se importou. Você está indo para lá? Perguntou Allison. Sim, vou amanhã e verei se consigo encontrar outra pessoa, disse ele enquanto pensava em algo. Tudo bem, então vou continuar com o trabalho e outras coisas. Allison não queria nem pensar nisso. Steve, como havia prometido pela manhã, se arrumou e foi para o local onde eles já haviam se instalado. Ela foi direto para a casa de Logan. Primeiro, sentaram na mesa do café da manhã. Como é aqui? É tranquilo? Perguntou o hóspede aos anfitriões. Nada, disse o amigo. Interessante, Steve franziu os lábios. Sabe, eu estava pensando, ainda há pessoas aqui, elas moram lá, além da aldeia, dizem que há pessoas idosas, talvez você possa perguntar por aí? Sugeriu Logan. Ótima ideia, ele não sabia nem por onde começar. Steve se levantou e se dirigiu à porta. Se precisar de ajuda, é só assobiar, disse Logan às suas costas. Como de costume, Steve olhou em volta e saiu de casa. Ele circulou pelas estradas rurais por um bom tempo, sem encontrar ninguém. Mas quando viu as casas ao longe, ficou animado. E quando chegou, percebeu que tinha feito isso antes da hora. Quase todas elas estavam amassadas e inclinadas, como se ninguém estivesse aqui há anos. O que está procurando? Ele viu uma vovó. Olá, eu queria saber algo sobre a vila. Ela apontou na direção. O que há de tão interessante lá? Ela murmurou. Nós nos mudamos para lá recentemente, estávamos reformando e encontramos algo. Gostaria de saber sobre as pessoas que moravam lá antes de nós, Steve falou sem parar. Venha, ele acenou para que ela saísse para o pátio. Obrigado, ele seguiu a mulher idosa. Eles entraram no portão, que estava murcho com o passar do tempo, e Steve olhou ao redor. Era óbvio que nada havia sido feito aqui há muito tempo. Havia enormes toras não cerradas por todo o pátio. A senhora precisa de lenha? Perguntou o homem à mulher idosa. Se o senhor quiser, pode apostar, ela disse com indiferença. E o homem pegou um cutelo. Tirou o paletó e começou a trabalhar. Quando havia madeira suficiente, na opinião de Steve, ele terminou e entrou na casa, onde a avó já havia desaparecido há muito tempo. É o suficiente por enquanto, ele se sentou em uma cadeira. Quem vai lavar suas mãos? Disse ele severamente. Bem, ontem.
Ele olhou, não havia pia em lugar algum. Ali, atrás do fogão, ele apontou para a cortina. O homem se levantou, lavou o rosto e se sentou novamente. A vovó se movimentou agilmente pela cozinha. Colocou leite e pão na mesa e tirou uma panela de batatas do fogão. Obrigada, ela mal podia esperar para começar a comer. Qual é o seu nome? Uma mulher se aproximou do banco e se sentou. Steve, disse ela de forma aberta e amigável. E eu sou a Geórgia, a avó pegou uma colher. Obrigada e simpática, ela começou a comer também. Depois do trabalho, era fácil sentir fome. O que você queria saber lá? Perguntou Geórgia. Você provavelmente não sabe, nós paramos em uma casa que estava vazia há muito tempo, e havia esses, e o homem parou de falar. Você se refere a eles? Ela perguntou. Eu nem sei, ele olhou para ela com surpresa. Não, veja, eu também morava naquela vila, era seu vizinho, ele se levantou, foi até o aparador e tirou as fotos. O que é isso? Ele pegou as fotos que ela estava segurando para ele. É dessa família que você está falando? Ela apontou para um cartão. Não sei, não notei a casa do Steve no começo. Havia 3 pessoas na foto, marido e mulher, e a vovó Geórgia, é claro, que era mais jovem na época. E então o homem viu que eles estavam perto da mesma casa onde ele e Alison estavam morando agora. Você conseguiu dar uma boa olhada nela? A avó sorriu. Sim, está é a casa onde moramos agora, ou melhor, onde vamos morar, ela colocou a foto sobre a mesa. Oh, essas pessoas tiveram um destino difícil. Quem poderia imaginar quando 2 pessoas jovens e saudáveis chegaram ao vilarejo? Ela balançou a cabeça. Você conhece a história deles? Vânia estava muito interessado. Como eu poderia não saber, eles eram como crianças para mim, disse a senhora, maravilhada. Quer contar para mim? Ele fixou os olhos nela. É uma história longa e triste, Geórgia parecia que estava prestes a chorar. É claro que tenho de ir à cidade para ver minha esposa, mas quero chegar ao fundo da questão, ela lhe garantiu. Que assim seja, vou lhe contar o que aconteceu com eles. Ele se levantou, lavou as mãos e limpou os cantos dos lábios com um lenço. Em seguida, ela voltou e se sentou no banco, colocou os pés para cima para ficar confortável e olhou para Steve. A vila era próspera naquela época, tínhamos tudo, trabalhávamos, vivíamos e aproveitávamos cada dia. A única coisa era que a fazenda coletiva não tinha mão de obra, queríamos que os jovens entrassem. Mas os jovens daquela época não se importavam com a aldeia, eles tentavam se virar sozinhos. E então, que alegria, 2 jovens chegaram ao mesmo tempo, Trevor e Kate. Ele é agrônomo e ela é médica. Nós os recebemos como hóspedes de honra. Demos a eles uma pequena casa, a mesma em que vivem agora. Os rapazes eram solteiros, e por cerca de 2 anos, nós os persuadimos a se casar. Finalmente, eles se casaram, e Trevor pediu Kate em casamento. Ah, como foi divertido naquela época, a cidade inteira compareceu, cerveja, cais, vinho, desciam o rio. E os aperitivos não tinham precedentes, a senhora idosa estava em silêncio, provavelmente imaginando como eles haviam festejado. Então, o que aconteceu? Para ser honesto, Steve não estava muito interessado na biografia dos jovens, ele queria chegar ao cerne da questão. Mas ele tinha medo de contar à mulher sobre sua descoberta, caso ela ficasse doente. Eu era vizinho deles na época, eles vinham me visitar todos os dias, tomávamos chá, depois Kate e eu fazíamos bolos para Trevor. Eles eram pessoas comoventes, ela se levantou e foi até a mesa para se servir de chá. Por que eles estavam lá? Já foram embora? Perguntou Steve. Não sei, ele tomou um gole de chá. Depois do que aconteceu com eles, eles não viveram muito tempo, foram embora e eu nunca mais os vi. A vovó enxugou uma lágrima invisível com seu lenço. O que aconteceu com eles? Eu queria descobrir rapidamente e ir para casa. É ruim, a velha senhora balançou a cabeça. Kate, tem certeza de que quer morar na cidade? Você é tão jovem? Perguntou um jovem.
Se eles me mandarem embora do ensino médio, então eu tenho que ir, ela lhe garantiu. Bem, Trevor e Kate se conheceram quando eram estudantes. Ela estava na faculdade de medicina e ele, na de agricultura. Eles se formaram e, quando Trevor soube que Kate havia sido enviada para trabalhar no campo, ele mesmo pediu para ir para lá. Mas agora, quando chegou a hora, ele se arrependeu de sua escolha. Não, ele ainda amava Kate, mas não queria viver na aldeia por toda a vida. Por que não trabalhamos por alguns anos e depois vamos embora? Perguntou ele. Bem, depois de alguns anos, veremos, disse ela a ele. Assim que o presidente soube que 2 jovens estavam chegando, ele imediatamente lhes designou uma casa. A moça e o rapaz se instalaram rapidamente, caiaram as paredes e pintaram o piso. Eles eram sociáveis, de modo que todos na vila os conheciam e gostavam deles. Tia Geórgia, Kate chamou sua vizinha. O que a senhora quer? Ela se virou. Venha me visitar, fiz um bolo, ela a chamou. Ela ficou feliz em vir, e elas se sentaram à mesa, conversando e tomando chá. Em algum momento, toda a aldeia começou a persuadi-los a se casar, mas Kate disse que ainda era jovem e que era muito cedo. Depois de 6 meses, a garota sentiu que não estava sozinha. Ela contou ao marido sobre isso, não havia para onde ir, o casamento aconteceria de qualquer maneira. Ogilvy a levou para a glória e começou uma vida simples de 2 pessoas vivendo juntas. Oh, chute, Kate sentou-se no sofá. Depois, seu marido se deitou sobre sua barriga e a ouviu. É como se não houvesse apenas um bebê ali dentro, mas uma equipe inteira, disse ele ao sentir os chutes em sua barriga. Tenho a sensação de que há mais de um bebê aí dentro também, confirmou Kate. O que os médicos dizem? Perguntou ele. Quem diz o quê? Disse ela. Não foi muito complicado. Kate estava grávida e, quando teve de dar à luz, convidou sua tia George e outra, que era médica. Ela foi para a enfermaria onde trabalhava. O que você está fazendo aqui? Perguntou Geórgia quando ela chegou. Não quero ir para a cidade, pois é muito longe e ninguém aqui perto virá vê-la, disse a menina. Tudo bem, como você sabe, nós faremos o parto, já fizemos isso mais de uma vez, garantiu a mulher. Ok, vou lhe dar uma dica, se precisar. Kate era muito pequena e sua barriga chegava até a testa. Quando ela começou, as mulheres se aproximaram. Kate respirou, ela sabia como fazer isso bem. Empurre, Geórgia gritou, e a garota decolou. O tempo passou muito lentamente. A dor era insuportável. Por fim, a cabeça saiu, e depois o resto do corpo. Lá, uma mulher levantou o bebê nos braços, um menino. A segunda mulher pegou o bebê de Geórgia. Kate não teve tempo de se alegrar, mas a dor voltou. O que era aquilo? A vizinha estava assustada. No segundo, Kate exalou. Meu Deus, estava começando de novo. Em poucos minutos, a segunda criança estava nos braços da mulher. Por que você não me contou? Geórgia ameaçou com o dedo. Está tudo bem, disse a garota exausta a si mesma. Os bebês foram banhados e colocados ao lado da mãe. Que nome você vai dar a eles? A mulher que acabará de dar à luz os bebês ficou encantada. Anthony e Donald. Kate deitou-se e olhou para seus bebês. Anthony estava se mexendo, rugindo e ativo. Donald, por outro lado, estava imóvel. O que há de errado com ele? Perguntou Kate. Isso é para você me dizer, Geórgia balançou a cabeça. Ela queria se levantar, mas Kate não conseguiu. Quando tudo foi revelado, descobriu-se que o menino havia nascido deficiente. Kate chorou muito, Trevor a apoiou em tudo. Mas não havia nada a ser feito, ela nunca abandonaria o bebê. Desde o dia em que chegaram em casa, todo o seu tempo foi dedicado a Donald. É claro que Anthony também não deixava de ser amado por sua mãe, mas ele conseguia fazer muita coisa sozinho. Você cuida tão bem deles, dizia Trevor com frequência. Eles são meu pequeno sangue, a mãe segurava seus filhos nos braços. Deixe-me ajudar, seu marido nunca recusava quando sua ajuda era necessária. Katy entregava Anthony ao marido e se sentava com Donald. As crianças estavam crescendo, Anthony estava andando, e Donald ainda sentava no colo da mãe.
Ela foi a hospitais, foi a feiticeiros, levou o menino ao feiticeiro, tudo em vão. Estou indo para o trabalho, aguente firme. O marido beijou a esposa e saiu. Foi difícil, mas Kate suportou tudo. George a ajudou e, quando chegou a hora de ir para o trabalho, a garota não conseguiu. Ela escreveu uma carta de demissão, tinha uma criança deficiente nos braços. Foi triste, as pessoas começaram a ir à casa dela para que ela os visse e cuidasse deles, se necessário. Anthony, pare com isso, gritava a mãe para o filho, que implicava com o irmão. Porque ele, reclamou o menino. Muitas vezes, o menino tinha de ficar em um canto por ter machucado o irmão. Kate trabalhava com o filho, fazendo massagens e dando-lhe medicamentos. Quando chegou a hora de ir para o jardim de infância, Donald conseguiu se movimentar com certa independência. A mãe ficou encantada com os primeiros sucessos do filho, não desistiu, levou-o ao médico e treinou. Anthony, prepare-se para o jardim de infância, disse-lhe a mãe. Ela já havia vestido Donald e estava esperando seu segundo filho. Por que você sempre veste ele e não a mim? Deixe-me ajudá-lo. Ela colocou Donald no carrinho de bebê e foi até o filho. Depois que o filho foi para o jardim, Kate se sentiu melhor e passou a ter mais tempo em casa. Ela lavava a roupa, passava ferro, cuidava de Donald, fazia as tarefas domésticas. Todos que a conheciam na cidade vinham ajudá-la com frequência, alguns com roupas, outros com comida, alguns até lhe davam dinheiro. Kate recusava, mas eles a pressionavam. Como foi o dia de hoje? Trevor perguntava à noite. Ele chegaria quando toda a família já estivesse reunida. Estava tudo bem, a moça se levantava e beijava o marido. Quando as crianças chegaram à idade escolar, a mãe decidiu colocar Donald na primeira série. Ele conseguia andar, sua cabeça estava funcionando corretamente. Ela investiu tanto esforço no menino que esperava contar com a compreensão da direção da escola. Vamos ver como ele se comportará, como as outras crianças o aceitarão, pois ele não a rejeitou. Trevor, Donald entrou na primeira série, e ela se alegrou à noite. Tem certeza de que ele se sairá bem? Seu marido duvidou. Com conhecimento, eu o ajudei, ele não é inferior às crianças comuns. Ele ficou surpreso com a desconfiança de Trevor. Anthony e Donald chegaram à primeira chamada com seus próprios pés. Kate estava apenas apoiando um pouco o filho, como ela estava preocupada quando eles saíram para as aulas. O dia inteiro sentada se perguntando como seus filhos estavam, se tinham brigado. Mamãe, Anthony entrou correndo em casa. Onde está o Donald? Ela olhou para trás. Ele vai chegar logo, ele é aleijado. O irmão dela riu. Do que você está falando e onde você ouviu essa palavra? Mamãe estava com raiva. Se os pais precisavam ir a algum lugar, ou trabalhar no jardim, deixavam as crianças com Georgia, que não se importava. Quem vai para a escola? Um vizinho veio à tarde. Nós vamos, gritaram as crianças com alegria. Todos se sentaram juntos à mesa e comeram o delicioso bolo que a mulher havia trazido. Obrigada, você sempre nos ajuda, disse Kate a ela. E a mulher viu como era difícil para ela. Ela mesma não havia constituído uma família, e agora era tarde demais. George amava Kate como uma filha, e os filhos dela eram seus netos. Trevor trabalhou, as crianças cresceram e agora parecia que a família estava restabelecida. No inverno, Kate decidiu sair para trabalhar, e os residentes ficaram felizes porque nunca haviam conhecido ninguém antes. Havia um médico que veio de fora, mas ele durou apenas 6 meses. Se precisar de algo, peça imediatamente, não seja tímida, disse-lhe o vizinho. É uma obrigação, a moça lhe agradeceu. Trevor sempre ia à casa da vizinha depois do trabalho. Ela o convidava para tomar chá e ele chorava em seu ombro. O que está acontecendo dessa vez? A mulher se sentou à mesa, onde havia doces e biscoitos de gengibre. Nada, Kate é lamentável, ela tomou um gole de chá. Que pena, veja como ela se saiu bem, ela ajudou o garoto, George entendeu, mas ela não deveria ser como ele. Não suporto vê-la fazendo tudo isso. E então ela entra no quarto e cai morta, disse Trevor. Ela se aproximava dele e acariciava sua cabeça. Era sempre assim. Kate sabia que Trevor estava indo para lá, mas não dizia nada porque sabia que ele também estava cansado.
O homem tinha 2 empregos para ganhar dinheiro para a família. Cathy, por que não vamos para a praia e tiramos férias? Ele sugeriu um dia. Agora que as crianças estão de férias, tenho certeza de que iremos. Ela sabia que isso seria ótimo para Donald. E assim que os meninos terminaram a primeira série, eles compraram passagens de trem. Mamãe, é tão bonito aqui. Donald sentou-se na areia. Sim, filho, ele olhou para cima e viu Trevor e Anthony chapinhando na água. Aqui o casal teve a chance de passar um tempo de qualidade juntos. Você conseguiu descansar um pouco? Perguntou Trevor quando eles foram para a cama. Sim, obrigado, querida, ele beijou o ombro dela. Todos foram para casa de bom humor, havia uma boa atmosfera. Ninguém se esqueceu da vizinha, eles lhe trouxeram algumas conchas e pedras preciosas do mar. Ela já estava esperando por eles na porta de sua casa. Bem, sorriu a família, Anthony estava de volta para incomodar seu irmão. Acalmados, a mãe os ameaçou com o dedo. Em um dia, ela estava no trabalho e George agora estava com os meninos. Um mês se passou, Kate estava sentada em seu escritório, e o vovô Frank entrou para vê-la. Qual é o seu problema? Ele se levantou da cadeira e, abruptamente tonto, Kate desmaiou. Filha, qual é o problema? Seu avô se inclinou sobre ela. Ela abriu os olhos e sorriu, e o vovô Frank lhe deu o mesmo sorriso. Acho que vou andando. Ele se levantou e foi em direção à saída. Kate também não ficou, pois estava com pressa de ir para casa. O que você está fazendo aqui? Georgia ficou surpresa por ele ter chegado tão cedo. Acho que logo teremos mais um membro na família, disse Kate, animada. Ah, é? Disse o vizinho, animado. Elas se sentaram à mesa, serviram-se de chá e esperaram Trevor voltar do trabalho. No final do verão, ficou claro que Kate não estava errada, ela realmente estava esperando um filho. É uma menina, disse-lhe Georgia. Como você sabe? Kate se virou para ela. Olha só que salva-vidas, riu a vizinha. Cathy se sentia mal agora, tinha náuseas o tempo todo, era difícil ir para o trabalho. Mas ela continuou indo. Seus vizinhos ficaram com pena dela novamente. Durante a gravidez, ela havia perdido muito peso e parecia doente. E se ela ficasse doente novamente? Ela compartilhou seus temores com a vizinha. Não pense nisso tão cedo, ela aconselhou. Trevor passou a dar mais atenção à esposa. Os meninos perceberam que a mãe é difícil, tentaram não incomodá-la com suas discussões e se comportaram com tranquilidade. Anthony e Donald estavam na segunda série. Agora que sua mãe estava em casa, Donald estava tendo dificuldades, não entendia muito bem os estudos e sua esposa não conseguia ajudá-lo. Trevor estava se esforçando ao máximo, mas não conseguia entender. Trevor estava se esforçando ao máximo, mas também não conseguia acompanhar a lição de casa. Pare de gritar, veja bem, mamãe não está bem, ele às vezes começava a gritar, pois entendia que era difícil para Kate ouvi-lo e vê-lo. O parto começou de repente, ainda não havia sido planejado, o que assustou Kate ainda mais. Ela acordou Trevor, que rapidamente correu para buscar Georgia, agora estavam só os dois. Trevor levou as crianças para o outro quarto, pois ninguém estava dormindo naquela noite. Está doendo, Kate gemeu. Oh, filha, você deveria ir para o hospital, o vizinho se preocupou, a criança caminhou para a frente. Nós vamos superar isso, disse Kate. Georgia já havia dado à luz bebês antes, mas não tinha tanta experiência. Ela fez um círculo em torno de sua barriga e, finalmente, Kate a impediu. Está começando, ela gritou tão alto que Donald, no quarto ao lado, estremeceu e se agarrou ao irmão. Ninguém estava acompanhando o tempo, mas quando começou a clarear do lado de fora da janela, os gritos de um bebê ecoaram pela casa. Graças a Deus, Trevor exalou e abraçou as crianças. A filha, Georgia, saiu do quarto, tão cansada, como se não tivesse dado à luz um bebê, e descarregou o carvão. Como você está? O homem olhou para o quarto. Bem, sua esposa acenou para ele. Ele se aproximou, olhou para sua princesa e sorriu. Depois disso, Kate começou a florescer. Ela e a filha, cujo nome era Fiona, levavam seus filhos juntos para a escola e começaram a ajudar Donald com seus estudos novamente.
Trevor viu que sua esposa estava saudável, isso era óbvio a olho nu. As crianças continuaram a estudar e, quando estavam na quinta série, Fiona foi para o jardim de infância e sua mãe foi trabalhar. A partir de então, ninguém mais se importava com ninguém. Como está Donald? Perguntaram os pacientes que vieram ver Kate. Quanto mais velho ele fica, menos visível é sua deficiência, ela respondia e sorria. Ótimo, eles lhe agradeciam e saíam felizes. Kate estava feliz. Fiona deixava mais feliz a cada dia. Mas as crianças, isso é outra coisa. O que você fez de novo? Ela teve que lidar com eles esta noite. Nada, por que estão chamando-o de nomes? Disse Anthony. Ele estava sempre defendendo o irmão para que, Deus nos livre, eles não o espancassem ou fizessem algo pior. Eu entendo tudo isso, mas temos que ter cuidado, ele fingiu estar com raiva deles. Sentimos muito, os irmãos se desculparam da melhor forma possível. Kate não esperava que nada de ruim acontecesse, então ela perdoou e beijou o sangue deles. Quando Fiona teve que ir para a primeira série, os meninos já estavam na oitava série. Foi quando os problemas começaram. Anthony se envolveu com uma gangue ruim e começou a fazer todo tipo de travessuras. E o mais importante, ele arrastou seu irmão com ele. Que cheiro é esse? Mamãe me perguntou à noite. Mamãe, somos adultos, disse Anthony a ela. Ela podia ver que Donald não estava bem, ele estava de pé e se balançando. Filho, o que há de errado? Katy estava assustada. Eu preciso ir para a cama, disse o homem. E durante toda a noite a mulher não dormiu. Ela não só tinha que ajudar a filha com a lição de casa, como também tinha que correr atrás dos filhos, e de manhã, tinha que ir trabalhar. Trevor, fale com eles, ela implorou ao marido. Eu só posso bater neles, ela cerrou os punhos. Por que chegar a extremos? Kate não entendia. Você e sua boa índole só vão piorar as coisas, disse ela à esposa. Estou pedindo sua ajuda, Katy começou a chorar. Tudo bem, conversaremos amanhã, ele prometeu. Kate esperava que sim. E então aconteceu algo que fez com que sua mãe se sentisse tão mal que teve de ir ao hospital. Os meninos tinham 15 anos, e naquela noite, ficaram fora por muito tempo. No início, os pais não se preocuparam, pois seus filhos às vezes podiam ficar fora até tarde. Mas quando chegaram às 2 horas da manhã, a mãe e o pai não se assustaram. Kate saiu e bateu na porta de Georgia. Ela, embora estivesse dormindo, vestiu-se e saiu. Vamos dar uma volta pelo vilarejo? Perguntou a mulher. Vamos nos separar? Sugeriu a vizinha. Não, primeiro juntas, discordou Kate. Elas seguiram em frente, chamando por todas as casas que tinham luz, mas não havia meninos em lugar algum. Chegaram ao final da aldeia, onde ficava a pedreira. Viram uma fogueira queimando ao longe. Por ali, disse Kate. Elas correram para onde a luz estava piscando. Donald estava deitado perto da fogueira, bêbado e morto. Filho, Katy começou a chorar. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Você consegue se levantar? Ela tentou levantá-lo, mas não conseguiu. Kate olhou para Georgia, que se aproximou e juntas colocaram o garoto de pé. Com uma mão em seu ombro, Kate mostrou ao vizinho. Elas deram algumas cambalhotas, enquanto o garoto, que estava completamente relaxado, se agarrava a elas. Depois de um tempo, eles colocaram Donald em um banco a algumas casas de distância. Ela correu para lá e entrou. Trevor chamou seu marido em um sussurro. Ele também falou, porque a filha já estava dormindo. Ajude-me, por favor, ele está sentado no banco, Georgia, e eu não posso mais carregá-lo, ele é muito pesado, ela sussurrou e estava muito nervosa. Ok, espere, não se preocupe, ela colocou algo em seus pés e correu para fora da casa. Trevor o pendurou facilmente no ombro e o carregou para dentro da casa. Ele o colocou no sofá. Ele está bêbado, ele se afastou do filho. Isso mesmo, e onde está Anthony? A mãe sentou-se ao lado de Donald e chorou. Por que está chorando? Eles têm a própria cabeça sobre os ombros. Trevor estava ficando nervoso. Eu sei que eles têm a própria cabeça sobre os ombros, mas quantos anos eles têm?
Kate ainda estava chorando. Se ele não estiver de volta pela manhã, nós o denunciaremos, disse o homem de forma inequívoca. De manhã, quando Donald acordou, a primeira coisa que fez foi pedir água. Onde está o Anthony? Katy se inclinou sobre ele. Anthony? Ela se lembrou do que havia acontecido ontem. Anthony, 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 seu irmão, a mãe dele estava ao seu lado. Ouça, ontem conhecemos as pessoas da aldeia, elas vieram nos visitar na aldeia e nos pediram para levá-las a um lugar onde pudessem fazer fogo, então as levamos para a pedreira. E eles tiraram garrafas de uma sacola e começaram a servi-las. Não me lembro, mas acho que Anthony foi com eles, disse Donald. Do que você está falando? Katy correu pela sala. Ela não sabia o que fazer. Quais eram os habitantes da cidade? Para onde eles foram? Quantos eram? Ela começou a se recompor. Para onde você está indo? Trevor se aproximou dela. Para a delegacia de polícia, disse ela, temos que fazer alguma coisa. Anthony tinha saído com os aldeões. Ela já estava do lado de fora do portão quando viu seu filho. Ele estava andando, com as calças e a camisa rasgadas e o rosto machucado. Meu Deus, meu filho, onde você estava? O que aconteceu com você? Ela correu até ele. Mamãe, eu preciso me deitar, ele disse praticamente em sílabas. Ela o carregou para dentro de casa e o colocou no sofá. O Donald está aqui. Foi tudo o que ele perguntou. Aqui, aqui, como você chegou aqui? Ele chorava e chorava. Fiona entrou na sala, olhou para os irmãos e não conseguiu entender o que havia acontecido com eles. Alguns dias depois, um homem em particular foi à casa deles e Trevor ficou muito surpreso com a visita. Ele deixou o homem entrar na cozinha e eles se sentaram à mesa. Anthony está em casa? Perguntou o homem de uniforme. Sim, vou chamá-lo imediatamente. Ele entrou na sala. Então o policial contou tudo. Há alguns dias, seu filho furtou uma loja com outros garotos, disse o policial. Isso não pode ser. Kate pulou de seu banco. Todas as provas estão contra ele, insistiu o policial. O que vamos fazer agora? A mulher não entendeu. Paguem a multa e acabem com isso, ou terei de levá-lo embora, disse o homem. Tudo bem, vamos pagar tudo, a mulher exalou. Ela não conseguia entender como um garoto que cresceu assim poderia se tornar um valentão. Anthony havia se safado, mas o pior de tudo vinha de seu pai em casa. Se você voltar a tocar na propriedade de outro homem, saberá como é a cadeia. Disse-lhe um homem. Eu entendo, o garoto não olhou para o pai. Você sabe que ele não pode beber, por que não fica de olho nele? Kate se perguntou. Mãe, eu entendo, dava para ver que o menino estava magoado e ofendido. Depois disso, as crianças se acalmaram um pouco. Donald passava a maior parte do tempo em casa e Anthony estava sempre fazendo alguma coisa. Sua mãe nunca saía da sala do diretor. Depois desse incidente, Kate começou a se sentir mal, com tonturas o tempo todo, e nenhum remédio ajudava. Mas ela não queria ir ao hospital porque tinha medo do que eles diriam. Kate, e se isso piorar? George a advertiu. Obrigada por sua preocupação, mas eu consigo me virar sozinha, respondeu a mulher da mesma forma para todos. Ela estava dando aulas particulares para a filha e tentando aconselhar os meninos. O que vamos vestir no baile? Perguntaram os meninos à mãe. Vamos comprar fantasias, sugeriu a mãe. Ótimo, eles ficaram felizes. Anthony queria ir para a cidade depois de se formar e trabalhar lá. Donald não sabia o que queria fazer. Sua mãe não podia insistir, então apenas dava conselhos. Por que você precisa ir para a cidade? O que você quer lá? Ele chorava à noite. Agora tudo é possível lá, para ganhar uma boa vida, disse-lhe o filho. E quanto a você? Ele se voltou para Donald. E quanto a mim, eu fico com você, eu o ajudo, ele deu de ombros. Que tolo, seu irmão riu dele. Ele também é um tolo, ele se virou e deu um golpe no irmão. Kate ficou tão cansada das discussões que foi embora. Um dia, ela teve uma convulsão e foi levada ao hospital. O que vocês ganharam com isso? Perguntou o pai aos filhos.
Pediremos desculpas mais tarde, disse Donald. Não deixem que seja tarde demais, suspirou o pai e foi embora. Kate estava bem, tinha sido colocada em um soro, tomou todos os comprimidos de que precisava e voltou para casa assim que se sentiu melhor. Perdoe-nos, mamãe, Donald se aproximou dela. Ela o abraçou e ficou assim por um longo tempo. Fiona tinha sido uma garota calma e tranquila durante todos esses anos. Ela tinha se saído bem na escola, sem reclamações dos professores. Ultimamente, ela tinha se interessado em socializar com seus irmãos. O que você acha tão interessante neles? Sua mãe lhe perguntou uma vez. Não sei, a menina deu de ombros. Não vá a lugar nenhum com eles, perguntou a mulher. Por que não? Ela não entendia. Porque ela é muito jovem, sua mãe a abraçou e beijou. Ela não tinha nenhum problema com Fiona, pensou. Anthony, assim como havia dito que iria à cidade, estava indo fazer exatamente isso. Ele estava se preparando, pois a formatura estava chegando. Donald, por outro lado, estava mais em casa. Ele estava estudando para os exames. Fiona, oi, os amigos de seus irmãos se aproximaram. Oi, ela olhou para eles, gostou deles. Vamos dar uma volta com a gente? As meninas a chamaram. Claro, ela tinha certeza de que não tinha nada a temer das garotas adultas. Onde estão seus irmãos e irmãs? Perguntaram as novas amigas. Como se descobriu mais tarde, elas vieram especificamente até a garota para saber tudo sobre Anthony e Donald, mas como ela poderia entender? Não sei, estou andando por aí, respondeu a garota. Eles partiram, primeiro estavam no vilarejo e depois foram mais adiante também. Havia uma floresta à frente, Fiona se aproximou de uma garota e pegou sua mão. Você está com medo? Riu a garota. Um pouco, ela tinha apenas 9 anos de idade. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Eles já haviam entrado no local onde cresciam as grandes árvores. Eles geralmente se reúnem na borda da floresta, disse uma das meninas. Elas começaram a se aprofundar nas profundezas. Quero ir para casa, Fiona olhou para as meninas. Não, vamos encontrar os meninos agora e depois vamos todos juntos. Estou cansada, Fiona começou a gemer. Não se queixe, disse-lhe uma de suas amigas. Elas foram para a clareira, havia alguém lá, elas podiam ouvir vozes. Olá a todos, Betty chegou, a mais corajosa de todas. Oh, as meninas estão aqui, disse um jovem estranho. E quem são vocês? A garota parecia intrigada. E eu sou exatamente quem vocês precisam. Ela começou a se levantar do chão, seu parceiro começou a fazer o mesmo. Agora venha com nossos rapazes, eles vão lhe mostrar, disse Betty desafiadoramente. E quem somos nós? Pairou sobre ela. As outras meninas se afastaram um pouco, pois não sabiam o que fazer. Vá se fuder, ela se virou e foi em direção às amigas. O que? O namorado a agarrou pelos cabelos. Solte-a, ele gritou, e as meninas foram socorrer a amiga. Fiona viu tudo isso, ficou assustada, não conseguia se mexer. A garota gritou e correu para onde quer que fosse. Naquele momento, algo terrível estava acontecendo na clareira. Aquele que agarrou a garota pelos cabelos a amontoou no chão e entrou debaixo de sua saia. Quando os outros tentaram impedi-lo, o outro se aproximou deles. Ei, o que vocês querem aí? Ele disse desafiadoramente e os empurrou para longe. Deixem-na ir, disse Catherine quase chorando. Ah, Chacha, tolos se encontraram, o camarada agarrou o que estava mais perto dele. Ah! Gritou a garota pela floresta. Naquele momento, Anthony e Donald apareceram na clareira, e com eles outros 5 amigos. Quem é você? O que você quer? Agarrou aquele que já estava deitado em cima da Betty. Ela se levantou rapidamente e o agarrou pelo peito. A outra garota também foi libertada, eles fugiram e começou uma briga entre os rapazes. Eles lutaram até a morte. Um dos estranhos sacou uma faca. Donald! Gritou seu irmão, mas já era tarde demais, ele foi esfaqueado na lateral. Todos os meninos correram para os agressores. Quando tudo acabou, Donald estava inconsciente no chão. E os agressores haviam fugido para a floresta. Covardes, Anthony olhou para eles.
Ele tentou levantar o irmão, mas não conseguiu. Ele está respirando? Perguntaram os meninos. Acho que sim, o garoto ouviu sua respiração e sentiu o pulso do irmão. Naquele momento, as meninas, que estavam em choque, correram em direção à aldeia. Elas não sabiam onde Fiona estava, então queriam verificar se ela estava em casa ou não. Quando chegaram à porta, não se atreveram a bater ou entrar. E se ela não estivesse? Catherine olhou para cima com olhos assustados. Por que arrastamos para lá? Em primeiro lugar, Betty começou a se arrepender. Nesse ponto da conversa que Kate ouviu, ela saiu da casa. O que aconteceu com vocês, meninas? Ela podia ver que todas estavam assustadas. Tia Kate, perdoe-nos, as meninas começaram a chorar. O que você está dizendo? A mulher sentiu sua cabeça começar a doer. Fiona, Catherine parou de falar. O que Fiona? Onde ela está? Suas mãos começaram a tremer. Não sabemos, achamos que ela correu para casa, a garota chorou. Jesus, ela voltou para dentro de casa, colocou um cachecol e calçou os sapatos de Kate. O que aconteceu? Trevor saiu para falar com ela. Fiona está desaparecida, a mulher começou a chorar. Rápido, temos que procurá-la. Ele também se preparou. Todos eles juntos, inclusive Georgia, correram para a floresta. Eles não estavam nem a alguns metros de distância quando viram Anthony e companhia, carregando alguém em seus braços. Donald. Sua mãe se ajoelhou na frente dele. Mamãe, aqueles bastardos o esfaquearam, disse Anthony rapidamente. Qual é o problema? Ela olhou para o filho. Ele precisa ir para o hospital, alguém disse por trás dele. Rápido, para a enfermaria, ordenou a mãe. Os meninos o arrastaram até lá. Kate virou o moletom dele, olhou, o ferimento não era grande, mas era sério. Ela fez o que lhe havia sido ensinado. Donald estava em estado grave, precisava ir para o hospital. Chamaram uma ambulância, tinham que procurar a Fiona, ela estava na mesma floresta que os bandidos. Você vai ficar com ele? Perguntou a mãe ao filho. Não, venha conosco, sugeriram os amigos, os meninos seriam mais úteis na floresta. Concordando, o grupo voltou para o local de onde haviam acabado de sair. Fiona não estava em lugar nenhum, por mais que sua mãe e os meninos gritassem, ninguém respondia. Oh meu Deus, onde está minha filha? Kate se ajoelhou e começou a soluçar. Sua cabeça estava doendo cada vez mais, parecia que estava prestes a se partir em duas. Mamãe, vá para casa, estamos sozinhos aqui, implorou Anthony. Você fez tudo isso sozinha, ele não conseguia se acalmar. A busca continuou durante a noite, mas sem sucesso. Precisamos ir para casa, comer e nos trocar, disse Trevor calmamente. Como você pode dizer isso quando sua filha está desaparecida? Gritou ela. Bem, então precisamos reunir um grupo maior, ele percebeu e, assim como sua esposa, teve vontade de chorar. Fiona, Fiona, a mãe gritou a plenos pulmões, mas novamente houve silêncio em resposta. Kate, acalme-se, ela provavelmente está muito assustada e se escondendo, seu marido a agarrou pelo ombro. Deixem-me em paz, todos vocês, gritou a mãe novamente. O marido a pegou e a levou para casa, ela fez uma careta e se arranhou, mas ele tolerou. Quando Kate tomou um sedativo, ela foi à enfermaria, mas não havia ninguém lá, Donald havia sido levado em uma ambulância. Trevor, por favor, vamos para a floresta, ela se sentou no sofá e chorou. Agora, quando os meninos voltarem, nós os substituiremos, ele mostrou a ela que ainda havia algumas pessoas esperando do lado de fora. Ótimo, ele baixou a cabeça nos braços dela, sua esposa. O tempo passou e Fiona ainda não havia aparecido. A manhã chegou, todos estavam exaustos, mas não havia nada que pudessem fazer. Vamos, Trevor pegou a mão de sua esposa. Eles procuraram em todos os cantos da floresta, mas a garota não estava em lugar nenhum. O que fazemos? Ela estava morta. Kate perguntou, imagens horríveis vieram à mente, mas a mulher não queria pensar nisso. Não podia ser, seu marido a estava segurando em seus braços. A busca continuou, os meninos gritaram,
procuraram embaixo dos arbustos, nas árvores. Trevor arrastou a esposa para casa novamente. Ela se sentia mal, estava desmaiando, precisava descansar. E você? Ela olhou para o marido. E eu de volta, ela apontou para a floresta. Bem, ela desabou exausta na cama. Kate ficou olhando para o teto, não conseguia imaginar o que aconteceria com ela se sua filha não estivesse lá. E se aqueles bastardos a pegassem e abusassem dela? Ela cobriu os olhos com as mãos novamente e começou a chorar alto. Não, ela foi até a Geórgia, que tinha acabado de entrar na casa. Não faça isso, ela gritou. Lá vieram as meninas, que estavam levando Donald para o hospital. A mulher tentou falar baixo para não piorar as coisas. Onde ele está? O que há de errado com ele? Ela pulou da cama. Ele está no hospital, seus órgãos foram atingidos, seu vizinho segurou sua mão. Eu tenho que estar com ele. Ela se aconchegou no ombro de Georgia e soluçou. Sim, claro, vamos encontrar a Fiona e vamos embora, ele disse a ela. Nós a encontraremos? Kate não conseguia mais acreditar. Nós vamos, a mulher tinha certeza. Elas fizeram suas malas e foram para a floresta. Georgia havia feito uma grande sacola com suprimentos para alimentar os que estavam na floresta. Não? Kate se aproximou do marido. Não, ele balançou a cabeça. Por quê? Por que isso está acontecendo com meus filhos? Gritou a mulher. Ela estava caminhando pela trilha e viu uma árvore com um grande buraco. Kate já havia passado por ali antes, pelo menos era o que lhe parecia. Ela sorriu, lembrando-se de como ela e sua filha costumavam brincar de esquilos. Fiona, por ser pequena, rastejava para dentro da árvore e Kate lhe trazia folhas, cogumelos e bagas. Em seguida, elas as colocavam em galhos finos, como os esquilos, as preparavam para o inverno. Em um buraco, ela parou quando passou por essa árvore. Com todas as suas pernas, a mulher correu em direção a ela. Ela se agarrou à borda, levantou-se e agarrou um galho. Fiona. Ela viu a garotinha sentada na base. Mamãe, ela olhou para cima, com o rosto cheio de lágrimas. O buraco era tão oco que não havia fundo, ou havia insetos, ou o tronco havia se tornado decrépito devido à idade avançada, então a menina simplesmente caiu. Deixem todos entrarem, Kate começou a gritar. Depois de alguns minutos, ela percebeu que não podia ser ouvida, pensou que sua filha também estava gritando, mas não podia ser ouvida. Kate correu para o ar livre, cruzou os braços, colocou-os sobre a boca e gritou. Trevor. O grito ecoou pela floresta. Todos correram em direção à voz. Grite, gritou um homem em resposta. Estou aqui. Ele não parou. Eles foram encontrados rapidamente, e a mulher mostrou ao marido onde estava a filha deles. Eles a puxaram para fora, libertando-a do cativeiro. Minha filhinha, minha mãe segurou seu corpo magro junto a ela. Ela precisa ir ao hospital, não bebe nem come há muito tempo, disse Trevor. Sim, é exatamente onde Donald está, concordou Kate. Naquele momento, algo fez um clique em sua cabeça e ela começou a se acalmar. Kate, gritou seu marido. Todos se dirigiram juntos para o hospital, Trevor, Kate, Anthony e Fiona. Eles estavam preocupados com a mãe e a criança. Quando chegaram à clínica, Kate ainda não havia recuperado a consciência. Mulher para a sala de cirurgia, leve a menina para ser examinada, disse o médico. Trevor e Anthony estavam no corredor. Anthony estava na unidade de terapia intensiva, não havia como chegar até ele, então eles tiveram que esperar. Sua filha está bem, um pouco desidratada, mas não é nada terrível, disse o médico. E quanto à sua esposa? Trevor queria saber. É mais complicado, ele suspeita de derrame, mas não estava em cirurgia, então não sabia exatamente. Vamos esperar, disse o homem. Talvez Fiona e eu possamos ir para casa, perguntou o homem. Tudo bem, respondeu o pai com tristeza. Quanto tempo se passou, ninguém sabia, mas finalmente um médico saiu pela porta da sala de cirurgia. Diga-me, o que há de errado com minha esposa? Trevor correu até ele. A operação foi um sucesso, mas os resultados serão conhecidos mais tarde. Trevor voltou a se sentar no sofá.
Ele viu sua esposa sendo levada para a sala de emergência, a cabeça dela estava enfaixada. O homem cobriu os olhos com as palmas das mãos e chorou. Agora ele tinha de esperar que ela recuperasse o juízo. Não vale a pena ficar sentado aqui, todos estão muito cansados, vá para casa, descanse amanhã, mais perto da noite, esteja aqui, perguntou-lhe a enfermeira. E se você acordar e eu não estiver aqui? Perguntou o homem. Não, ele não confirmou seus temores. Então Trevor pensou que havia crianças em casa que também não estavam bem, fez as malas e foi para lá. Ele estava tão nervoso que teve de se segurar. Como se alguém tivesse lhe dado azar, disse Georgia, que já havia alimentado Fiona e a colocado na cama. Não diga isso, concordou Trevor, embora não acreditasse. Eles se sentaram na cozinha e ficaram em silêncio, pois não havia nada a dizer. Estou indo para a cidade, disse Anthony. Por quê? Seu pai não entendia. Eu tenho que morar lá de qualquer forma, me prometeram um dormitório 2 semanas antes da escola, e só faltam 2 dias. Você está aqui com a Fiona, e eu estou lá, com minha mãe e meu irmão, assim que tudo estiver bem, eu ligo para você, prometeu o filho. Tudo bem, resolveremos isso amanhã, todos precisam descansar agora. Ele passou as mãos pelo rosto. Kate acordou, sua cabeça doía, ela se recostou e sorriu. Está tudo bem. Uma jovem se aproximou dela. Quem é você? Manteve o sorriso no rosto de Kate. Eu trabalho neste hospital, explicou ela. Estou no hospital. A garota viu a mulher dizer algo estranho. Ela saiu para o corredor e procurou o médico. Ele entrou e examinou Kate. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Kate, respondeu ela. Bem, você tem filhos? Ele não se importou, só queria saber se a memória dela estava boa. Sim, 3, ela continuou sorrindo. Bem, ele fez algumas anotações em seu caderno e saiu. Kate estava deitada, olhando pela janela, sua cabeça estava doendo. Olá, doutor, o senhor pode me dizer o que há de errado com a minha mãe? Perguntou Anthony, que acabará de entrar. Saudações, posso lhe dizer que ela está bem de modo geral. Ela entende tudo e reconhece todo mundo, mas sua condição está próxima da esquizofrenia. Se outro evento acontece, ela fica fora de si. Não foi exatamente assim, mas foi muito parecido. O que vamos fazer agora? Anthony estava chateado. Temos que cuidar da mamãe, ela não deve se preocupar, o médico o aconselhou. Ok, eu entendo, posso ir com ela? Perguntou o homem e se preparou para sair. Sim, mas com cuidado, aconselhou o homem de jaleco branco. O homem abriu a porta e correu para o quarto onde a mãe estava deitada. Olá, ele se sentou ao lado dela e pegou sua mão. Anthony, ela olhou para ele. Mamãe, vai ficar tudo bem, ele falou em um tom calmo. Onde está o Donald? Perguntou ela. Ele também está se sentindo melhor agora, o garoto tentou fingir. Ele está doente? Sua mãe levantou uma sobrancelha. Não, ele está bem. Anthony percebeu que ela não se lembrava da facada. Então, no que ele é melhor? Ela se perguntou. Trabalhando, o filho encontrou algo para dizer. Compreensivelmente, ele se recostou no travesseiro. Anthony olhou para a mãe, sentindo pena dela, porque era culpa de todos que a cabeça dela tivesse ficado tão ruim. Ele arrumou o cobertor dela e foi até o irmão. Ele entrou em seu quarto. Donald estava deitado lá, pálido, e era óbvio que ele não estava bem. Olá, disse ele e se encolheu, pois qualquer movimento era doloroso. Como você está? O irmão se aproximou da cama. Estou bem, disse Donald para si mesmo. Mamãe acordou, ela está bem, disse ele ao irmão. Ele apenas acenou com a cabeça. Anthony ficou quieto e foi para o quarto onde morava. No caminho, ele se perguntou por que tudo isso estava acontecendo com eles, mas não conseguia pensar em nada para dizer. Para onde você desaparece o dia todo? Perguntou o amigo. Meu irmão e minha mãe estão aqui no hospital, respondeu ele honestamente. Estou vendo, você é tão bom que não os deixa, elogiou o vizinho. Depois disso, nada mais foi normal.
Anthony ia ao hospital todos os dias, ajudava a mãe a se levantar e fazia uma pequena caminhada. Depois, ele ia até sua mãe, que precisava ser alimentada. Ele cuidava dela o melhor que podia. Às vezes, seu pai e Fiona vinham, eles também faziam tudo o que podiam para garantir que seus parentes fossem curados e voltassem para casa logo e, finalmente, os médicos disseram que poderiam levar os dois. Só que Donald não deveria fazer nada pesado e Katy não deveria se preocupar, ou seria pior do que está sendo agora. Katy, Trevor, Donald e Fiona voltaram para a cidade e Anthony ficou para estudar. É isso aí, as coisas vão ser diferentes agora, Kate garantiu a todos. Ela realmente tinha algo em mente, estava sempre se perguntando o que estava errado, esquecendo-se das coisas mais básicas. O médico disse que isso é o que acontece quando o cérebro se recusa a lembrar de algo ruim ou relacionado. Tudo bem, querida, vá com calma, ele se aproximou e a abraçou. Katy continuou a trabalhar, assim como Trevor. Donald tinha aceitado um emprego na prefeitura da cidade, ele não fazia quase nada lá. Mas ele trabalha o dia todo, ocupado, não tem tempo para bobagens. Sentem-se à mesa, fiz um bolo, mamãe chamou todos para a mesa. George entrou, ela também sentia pena da mulher. Estava delicioso, todos apreciaram a saborosa mistura. Anthony vinha uma vez por mês, não havia tempo nem muito dinheiro. Mas quando ele vinha, sua mãe dava uma festa em casa. Anthony, ela o beijou. Mamãe, tem uma intimação, ela tirou um pedaço de papel do bolso. Como está indo a intimação? Ela começou a se acalmar. Seu marido estava lá para buscá-la. Dessa vez, ela nem perdeu a consciência. Tenha cuidado, ela olhou para o filho. O que vamos fazer? Anthony percebeu que seu irmão estava olhando para ele. Vá servir, disse Trevor sem rodeios. E quanto à despedida? O filho olhou para a mãe. Como ele vai sobreviver? Tudo ficará bem, prometeu seu pai. Bem, então você tem que fazer uma inscrição para a escola técnica, ele estava preparado. Talvez eles deixem você fazer os exames mais cedo, especulou o pai. Eu vou descobrir, percebeu Anthony. Eles se sentaram à mesa, conversando, Kate cozinhando e servindo várias refeições para a família. Kate, você está bem? Perguntou-lhe Trevor naquela tarde. Sim, por quê? Ela se virou para ele. Você está pronta para se despedir de seu filho, não vai desmaiar? Vou tentar, mas ela não tinha certeza. Depois disso, Trevor foi até a Georgia e lhe contou tudo para ajudá-la. A mulher não teve problemas em se despedir. Agora todos estavam esperando a convocação de Donald chegar. O jovem estava preocupado com seu irmão, pois agora os recrutas poderiam ser facilmente jogados em um local quente. Mas Donald não disse nada em voz alta. Ele e os outros ficaram quietos e se prepararam para se despedir. Mamãe, estou aqui, Donald voltou para casa na noite seguinte. Outra vez a mesma coisa? Ela viu seus olhos atordoados. E o que? Um pouco, você não pode? Ela perguntou. Você está doente, a doença pode se manifestar a qualquer momento, ela chorou. Está tudo bem, ela vai abrir e fechar. Donald tinha certeza. Ele trabalhava, o salário era pequeno, mas existia. Aconteceu que, em um ano, Donald havia economizado para comprar uma motocicleta. Quando seus pais descobriram, ficaram chocados. Como? Como você vai andar com ela? Gritou sua mãe. Normal, o garoto tinha certeza. Ele não ouvia ninguém, tinha sua própria opinião sobre tudo, e nem mesmo sua mãe conseguia fazê-lo mudar de ideia. Fiona também começou a andar sempre com o irmão, era como seu rabo de cavalo. O que há de errado com você? Perguntou a mãe. Sim, ela respondeu. Não entendo, vocês têm uma diferença de idade tão grande, o que está fazendo com eles? Estamos apenas nos socializando, explicou a garota. Tudo bem, mas cuide da sua vida, perguntou a mulher. Eu cuido, Fiona não aguentava mais sermão. Bem, logo Anthony irá embora, o que faremos sem ele? Ela começou a se lamentar à noite. Ela não mora mais conosco, seu marido veio visitá-la, pois estava com medo de seus ataques.
Mas ele está em um vilarejo vizinho. Podemos ir até ele, assim como ele pode ir até nós, argumentou ela. Nada podia ser feito, o marido sentou-se ao lado dela. Tudo bem, temos que fazer isso, disse ela e se levantou. Donald estava ficando muito irritado com isso. Não porque seu irmão estava indo para o exército, mas porque eles não queriam levá-lo para lá. Bem, sim, ele está um pouco doente, mas estava indo para a escola com todos os outros, eles faziam tudo juntos, e agora, como ir para a guerra? Bem, Anthony estava e ele não. O tempo estava lindo lá fora, então eles decidiram se reunir do lado de fora. Foram colocadas mesas, que Georgia e Kate montaram. Os meninos se aproximaram, cada um querendo algo para seu amigo. Chega de admoestações, Anthony estava cansado delas. Ele havia conhecido uma garota há pouco tempo. Ele queria tanto confessar seus sentimentos a ela, mas se manteve em silêncio, achando que ela voltaria, e então tudo começaria a se transformar. Filho, escreva, sua mãe lhe disse. É claro, ele prometeu. As festas duravam até a noite, os amigos não queriam ir embora, as meninas choravam. Trevor observava tudo da porta. Ele não se deu conta de como o tempo havia passado tão rápido. Não faz muito tempo, seus filhos eram pequenos. Eles não causavam problemas, Kate era normal, e agora, um filho vai servir, sua esposa não está bem da cabeça. O que é isso, a velhice? Pai, por que está aí parado? Anthony o chamou. Já estou indo, ele se afastou da vara e se sentou com todos à mesa. É tarde, rapazes, está ficando tarde, devemos nos separar. Sua mãe viu que Donald não estava em si novamente. Amanhã vou esperar por todos na estação, gritou Anthony. À noite, o garoto não conseguia dormir, ele ouvia que era assustador o lugar para onde estava indo, pensamentos diferentes vinham à sua cabeça. Filho, acorde, sua mãe o acordou pela manhã. Sim, agora, ele abriu os olhos. Kate estava arrumando sua mala para a viagem, Trevor supervisionava o processo. Anthony se lavou, vestiu-se e estava pronto para ir à estação. As meninas já estavam lá, os amigos estavam chegando. Anthony entrou no táxi, um dos rapazes foi com ele para acompanhá-lo até a estação. E você e eu, as meninas, também entramos nos assentos. Adeus, cuide-se, abraçou a mãe de seu filho. Boa sorte, ele apertou a mão de seu pai, que segurou as lágrimas. Goodbye everyone, don't remember and right. Pela última vez o garoto acenou da janela do ônibus. Eles seguiram viagem, todos ficaram em silêncio, o garoto olhou pela janela como se quisesse memorizar a beleza do lugar. O filho foi embora, a mãe sentou-se à mesa em casa, não entendia como sobreviveria à separação dele. Vamos para a casa da Geórgia? Seu marido se aproximou dela. Vamos, ela se levantou. O vizinho sempre ficava feliz em vê-los. Ele pôs a mesa como de costume e eles se sentaram para conversar. Como está sua saúde? Perguntou a esposa a Kate. Estou bem, Kate deu de ombros. Mas seu marido e Georgia notaram que ela estava começando a se comportar de forma um pouco diferente. Bem, eles não tocaram no assunto novamente. Depois de uma breve conversa, o marido e a esposa foram para casa. Kate voltou a se sentar à mesa. Por alguma razão, ultimamente era a única que ela ocupava, e podia ficar sentada ali por horas. Onde estão Donald e Fiona? Ela se virou para o marido. Não sei, em algum lugar, Trevor deu de ombros. Estou preocupado com ela, por que ela está sempre com ele? A mulher expressou sua preocupação. Por outro lado, é uma coisa boa, Trevor tentou tranquilizá-la. Eles ouviram um estrondo do outro lado da janela. O que foi isso? Kate olhou para fora. Não sei, você não consegue ver? Perguntou o marido. Ainda não, a mulher se lembrou do que Donald havia lhe dito sobre a motocicleta e se levantou do assento. Vamos, Trevor pegou sua mão. Eles saíram pela porta assim que Donald chegou em sua motocicleta, com Fiona sentada na garupa. Afinal, você a comprou? O homem estava examinando o cavalo de ferro. Sim, agora posso andar com ele pela cidade, disse o garoto com orgulho. Oh, filho, tome cuidado, sua mãe se aproximou dele. Está tudo bem, ele a abraçou.
Aonde você vai? Ela olhou para a filha. Mamãe, por que não posso ir? Fiona se ressentia por não poder interagir com o irmão. Tudo bem, mas, por favor, tenha cuidado. Ela beijou a garota. A motocicleta deu a partida novamente e os jovens saíram em disparada. O que você acha? Ela olhou para o marido. Não sei, ela deu de ombros. O tempo passou, Anthony escreveu cartas. Seu pai, quando as recebia no correio, lia-as primeiro para a esposa. Ele tinha medo de que o filho escrevesse algo emocionante e Kate se sentisse mal imediatamente. Mira, outra carta, chegava em casa, e a esposa sorria, ansiosa todos os dias para receber notícias do filho. O marido lia a carta em voz alta, omitindo alguns detalhes, e depois escreviam uma resposta juntos. Um dia, a temida carta chegou. Anthony escreveu que estava indo para um lugar conturbado. Seu pai não entendia por que ele havia tomado essa decisão, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Naturalmente, ele não disse nada a Kate e escreveu uma resposta, primeiro para a esposa e depois para ele mesmo. Vou até a agência dos correios e a colocarei no correio, mostrou-lhe o envelope. Ok, ela acenou com a cabeça e sorriu. Trevor decidiu também não contar a Donald sobre seu irmão, para que ele não contasse nada. No caminho de volta, ele parou na casa de Georgia. Ei, por que você está sozinho? Ela se perguntou. Precisando conversar, ela se sentou à mesa. Bem, qual é o problema? Ela também se sentou. Anthony enviou uma mensagem de texto, dizendo que está indo para um lugar quente. A mulher foi a única pessoa a quem ele contou. Ela está falando sério? Ela cobriu a boca com a mão. Eu também não entendo. Kate não disse nada, e você não diz nada. Ele colocou um dedo nos lábios. É claro, ela assentiu. Eles ficaram sentados por mais algum tempo, conversaram sobre as últimas notícias e Trevor foi para casa. Pai, os amigos de Anthony estão nos chamando para uma carona, Donald gritou de longe. Tem certeza de que pode fazer isso? Com certeza você já me viu montado em um cavalo. Só um pouco, ele inclinou a cabeça para um lado. Fiona, por que você não fica em casa? Insistiu o homem. Não, vai ser muito interessante. Ela se agarrou mais ao irmão. Tudo bem, mas depois não conte a mamãe, Trevor sussurrou. Os meninos saíram e ele entrou na casa. Com quem você estava falando? Kate estava sentada em sua poltrona. Vamos para a cama, ele chamou a esposa. É muito cedo, ela olhou para o relógio. Tudo bem, ele a pegou pela mão e a levou para o quarto. Eles se deitaram, conversaram por um longo tempo e logo adormeceram. Donald e Fiona se encontraram com as crianças nos arredores da cidade. Apenas 4 deles tinham motocicletas. Eles estavam indo para a pista de corrida. Quem vai primeiro? Perguntou um dos garotos. Eu, Donald levantou a mão. Bem, então eu vou com você, responderam os amigos. É a minha vez, perguntou Fiona ao irmão. Não, vai ser muito rápido, ele disse a ela. Os garotos aliviaram o acelerador e deram a partida, correndo paralelamente. Donald ganhou porque estava indo muito rápido. Oh, você é bom, disse aquele que estava correndo com ele e apertou sua mão. Eu consigo, Donald apertou a mão de seu rival. Em seguida, uma dupla e outra se revezaram na cavalgada. Cada vez que alguém ganhava, os vencedores competiam. Restaram apenas 2, os que cavalgaram mais rápido. Donald era um deles. Animem-se, ele gritou para seus amigos. Todos gritaram, e os meninos montaram em seus cavalos e cavalgaram contra o vento. Donald, você foi bem, uma das meninas correu até ele. Fiona ficou de lado, ressentida com o irmão. Trazendo-a aqui e não lhe dando atenção, ele se afastou de todos eles. Irmã, o que há de errado com você? Seu irmão se aproximou dela. Nada, nenhuma vez ela não me levou para dar uma volta com o vento no asfalto, por toda a cidade, e a cidade, ela não se virou. Sente-se, agora eu vou rolar, como um círculo de honra de um vencedor. Ela olhou para trás, os amigos já estavam se separando. Realmente, ela olhou para ele.
De fato, ele foi até sua bicicleta e subiu nela. Fiona se encolheu na garupa, abraçou o irmão com a mesma força de antes. Para onde você está indo? Os outros amigos ficaram surpresos. Estou levando minha irmãzinha para dar uma volta. Ela os cumprimentou. Ele acelerou, disse algo para Fiona e eles aceleraram pelo asfalto, sem solavancos ou buracos agora, tudo era suave. Poucos segundos depois da partida, um Camais apareceu à frente. Os amigos viram Donald começar a se mexer. O que havia de errado com ele? Talvez assustado com o carro grande que se aproximava, ele provavelmente queria dar meia volta. Um baque e um grito, e depois o silêncio. Pronto. Depois de um pequeno estupor, os espectadores gritaram. Os meninos correram para frente, mas não puderam fazer nada. Donald estava deitado em uma posição não natural na estrada e Fiona, na outra direção, na grama. A garota ainda está viva! Gritou o motorista do Camais. Ele chamou uma ambulância pelo rádio. A ambulância teve que esperar por algum tempo. Fiona estava viva, muito machucada, mas respirando, ao contrário de seu irmão. Trevor e Kate estavam dormindo há muito tempo quando as janelas e a porta começaram a bater. Quem é? O homem acordou. Ele foi até a porta, abriu-a e lá estava uma multidão de pessoas que quase o fez perder o equilíbrio. Tio Trevor, Donald, Fiona. Eles estavam gritando uns com os outros. Acalme-se, você pode me explicar o que aconteceu? Ele olhou para cima com olhos atordoados. Donald havia se acidentado, Fiona estava viva, estava no hospital. Naquele momento, a esposa apareceu na porta e, assim que o ouviu, desmaiou. Do lado de fora, Trevor gritou para os rapazes. Kate! Ele correu para sua esposa. Ele a pegou, colocou-a no sofá e foi procurar alguém para cuidar de sua esposa enquanto ele estava fora, ligando para Georgia. Como? Ele acordou também. Dizem que o Donald bateu com a bicicleta na Fiona, disse ele calmamente. O quê? Os olhos do vizinho se arregalaram. Não sei o que há de errado com eles, mas Kate ouviu tudo e agora ela não está se sentindo bem. Ele apressou. Quando Georgia foi para a casa de Trevor e Kate, Trevor correu para a prefeitura para fazer uma ligação, a ambulância não veio rapidamente, Kate nunca se recuperou. Ela foi levada embora, Trevor foi com ela. No hospital, ele soube que seu filho não estava mais vivo e que sua filha estava na UTI, em estado extremamente grave. Trevor estava sentado no corredor, chorando. O médico entrou e se sentou ao lado dele. Acho que sua esposa piorou, mas ela está se mantendo firme, talvez ainda não acredite, disse ele. Sim, Trevor balançou a cabeça. Você pode buscá-la amanhã de manhã, aqui estão as pílulas, dê-as a ela no funeral. O médico entregou um pacote a Trevor. Obrigado, ele não sabia mais o que dizer. Espero que tudo corra bem. O médico se levantou e saiu pelo corredor. Trevor dormiu ali mesmo, no corredor, no sofá. De manhã, ele encontrou Kate, que estava olhando para ele com olhos assustadores. Onde está Donald? Ela perguntou com a mesma voz que havia falado com ele antes sobre sua doença. No necrotério, seu marido não estava mentindo. Por quê? Porque ela chorou. Trevor abriu o pacote e o entregou à esposa, que bebeu a pílula obedientemente. E Fiona? Ele não conseguia conter as lágrimas. Ela está no hospital, está bem, mentiu o marido. Eles passaram mais algum tempo no hospital, depois pegaram o corpo do filho e voltaram para a cidade. Depois das pílulas que o médico deu a Trevor, Kate ficou imóvel. Ela estava fazendo alguma coisa, mas era como uma boneca. O funeral foi silencioso, a mãe sentou-se ao lado do caixão do filho e chorou, todos sentiram pena dela. Georgia não entendia como ela mesma não havia enlouquecido, isso havia acontecido. Temos de ir ao hospital com a Fiona, disse Trevor ao vizinho, quando tudo se acalmou. Sim, vá você, e eu ficarei com Kate, disse ela a ele. Trevor fez o que pôde, mas Fiona havia sobrevivido ao irmão por apenas 8 dias. Ela se sentou e chorou, sem saber o que fazer. Então, o homem tomou uma decisão obstinada. Ele pegou o corpo de sua filha, providenciou a cremação e pagou o dinheiro. Ele dirigiu até a cidade com um pequeno container contendo as cinzas de Fiona.
Ele o havia desenterrado para seu filho no cemitério. Você já voltou? Perguntou Georgia. Sim, tenho boas notícias para você, disse o homem, parecendo feliz. E o que é isso? Katy, quando não estava tomando pílulas, era adequada. Fiona foi levada para a clínica para se recuperar lá, ela sorriu. Isso é bom, deixe a criança melhorar, disse Kate. Eles mandam crianças sem seus pais? Questionou Georgia. Ela não é uma criança, ela tem 12 anos, Trevor colocou o dedo em seus lábios para calá-la. Então estou vendo, assentiu a vizinha, ela ainda não sabia a verdade. Todos se sentaram juntos, o coração do pai estava partido pela dor e ele não conseguia nem falar. À noite, quando foi se despedir da vizinha, ele lhe contou tudo. Ela olhou para ele com olhos arregalados. Trevor, onde você estava? Kate olhou para ele, não mais a mesma. No pátio, ela lhe disse. E um mês depois, aconteceu o que todos temiam. Trevor estava no trabalho, um homem se aproximou dele e disse que havia um carteiro esperando por ele lá fora. O quê? Ele saiu. Desculpe, ele colocou um telegrama em suas mãos, seu filho estava sendo levado para a pátria em um caixão de lata. Não. Ele se ajoelhou, depois se levantou e pegou o homem. Por favor, não conte a ninguém, minha esposa ficará louca se souber, ele implorou. Não posso fazer isso, respondeu o homem. O que há de errado com ele? Um camarada se aproximou. Nada, ele dobrou o papel e o colocou no bolso. Georgia, com pena, entrou correndo em sua casa sem nem bater na porta. O que foi mesmo? Ela não estava mais surpresa. Anthony, Trevor não conseguia ir mais longe. De jeito nenhum, ele olhou pela janela. Amanhã eu vou à cidade buscar o corpo, disse ele. Ela o apoiava em tudo. Ela disse que faria tudo o que ele dissesse. Trevor foi à cidade, pegou um carro, disse que precisava transportar materiais de construção, que queria fazer um anexo na cidade. Combinamos um preço. Ele foi ao escritório de alistamento militar e lhe ofereceram que o funeral seria pago pelo Estado com uma guarda de honra, mas o homem recusou. Veja, eu tenho uma situação como essa, ele disse a eles, ele quer enterrar seu filho em silêncio. Bem, isso é problema seu, disse-lhe o homem de uniforme. Ele jogou uma nona sobre o caixão, disse ao motorista que havia carregado tudo e foram embora. Por que à noite? O homem ao volante não entendeu. Simplesmente aconteceu, Trevor deu de ombros. Chegaram à casa dele, as ruas estavam desertas e apenas Georgia estava na porta, observando se alguém entrava. Eles saíram do beco e arrastaram o caixão até a cerca. Aqui, Georgia lhes deu mais um pouco. É isso, obrigada, vão para dentro, ela acenou. Ela limpou o banheiro e colocou o caixão na fossa. Não afundou, então Trevor teve de cavar ainda mais fundo. Pela manhã, ele estava exausto, mas havia terminado. O banheiro ainda estava lá, sem nada dentro. Você cheira mal, disse Kate quando ele voltou para o lado dela. Não sei, ele fingiu cheirar as mãos. Precisamos aquecer o banheiro. Sua esposa se levantou e foi para a cozinha. Trevor fez o que ela queria, eles se lavaram e voltaram para dentro da casa. Você sabe por que Anthony não escreve há tanto tempo e não há cartas de Fiona? Tenho certeza de que ele virá amanhã, disse Trevor. Ele percebeu que era o seu pênis. Quando Katy estava ocupada, ela se sentava no outro cômodo e escrevia. Depois, saía e fingia tirar algo de uma gaveta. E então ele e sua esposa liam juntos. Oh, Trevor, o que fizemos? Uma mãe deve saber tudo sobre seus filhos, Georgia dizia a ele. Eu a levarei embora daqui, disse o homem. Os dois moravam juntos, mas Trevor começou a beber porque não conseguia suportar tudo. Em algum momento, ele não aguentou mais, então foi para o celeiro e se enforcou lá. De manhã, quando Kate não o encontrou, ela foi até o quintal e as portas do celeiro estavam abertas. Ela olhou para dentro e desmaiou. Percebi isso tarde, quando ela estava no chão, corri para fora e lá estava esta foto, disse Georgia. Uau, a história, Steve estava sentado olhando para ela. Levamos Kate para o hospital e enterramos Trevor.
Ela mesma saiu de lá para morar aqui, para que não houvesse muitas perguntas, disse ela, com lágrimas já visíveis. Onde está Kate agora? Perguntou Steve. Ela ficou na clínica por alguns meses e depois a transferiram para um centro especializado, respondeu a senhora. Estou vendo, havia uma família e depois não havia mais. Steve balançou a cabeça. Ele olhou pela janela, estava amanhecendo, e percebeu que havia ficado aqui a noite toda. Ok, estou indo, ele se levantou. Não tenho medo de morrer agora, ele olhou para o homem. Vamos, você viverá por muito tempo. Ele apertou a mão do homem e saiu. Decidiu ir para casa a pé, pois teria tempo para pensar no assunto. Ele caminhou pela estrada e não conseguia imaginar como esse destino poderia ser para as pessoas, era impossível em sua cabeça. Ele chegou rapidamente à sua casa no vilarejo, em 1 hora havia um ônibus para a cidade, ele queria pegá-lo. Fui até a estação, comprei uma passagem e saí. Alison, sou eu, ela gritou da porta. O que está fazendo acordada tão cedo? Ela rolou para o outro lado. Mas quando seu marido começou a lhe contar o que havia aprendido esta noite, ela acordou completamente. Ela se sentou na cama e piscou os olhos. O que você achou? Perguntou ela. Deveríamos chamar a polícia e dar ao cara um enterro decente, disse ela. Ele estava pensando a mesma coisa, olhou para o relógio de Steve. O marido e a mulher tinham saído de casa desde a manhã e estavam com pressa para chegar à delegacia. Olá, estamos aqui por causa do caixão que encontraram no buraco da pia, disse Steve ao policial de plantão. Entrem, disse ele. Eles entraram na sala do investigador e lhe contaram tudo o que sabiam, e ele ficou sentado, com o rosto cada vez mais desarticulado. Vocês acreditam nisso? Perguntou ele. Bem, como eles poderiam não acreditar, se todas as evidências eram evidentes? Agora era a vez de Steve ficar surpreso. Todos os documentos haviam sido preenchidos, eles haviam concordado que a carreata seria organizada e também haviam concordado com o horário. E agora? Steve e Alison deixaram o apartamento. Quero encontrar Kate, o homem olhou para sua esposa. Bem, por onde começamos? Ela não entendeu. O hospital, ele pegou o carro e eles saíram. Olá, gostaria de saber qualquer informação sobre Kate. Ele se aproximou da recepção. Imediatamente, a moça começou a mexer no computador. Sim, aqui, quem são vocês? Ela olhou para o casal. Sou um irmão, meio-irmão, acrescentou o homem. Ok, ele lhes disse em qual clínica estava. Steve e Alison foram de carro até a clínica de saúde mental. Eles foram até a porta e tiveram que preencher uma série de papéis para entrar. Foram recebidos pelo médico. Steve explicou que não via sua irmã há muito tempo, que ela havia desaparecido em algum lugar, mas que agora ele a havia encontrado. O médico entendeu, virou-se e indicou-lhe a direção certa. Ele sempre se senta perto da janela, lendo algo em um pedaço de papel, disse o médico. Bem, obrigado, eles foram naquela direção. Para onde o homem lhes indicou. Kate estava sentada perto da janela. Havia vários envelopes no parapeito, tão esfarrapados que dava para ver que tinham mais de 1 ano e continuavam se abrindo. Kate, o homem a chamou suavemente. Você é para mim? Ela se virou, parecendo indiferente. Sim, você, ele acenou com a cabeça. O que você queria? Ele se levantou e se aproximou deles. Amanhã vão enterrar seu filho na aldeia, quer vir conosco? Perguntou ele. Meu filho está vivo, aqui, ele me escreve cartas toda semana, mostrou aos estranhos. Então você não quer, Steve percebeu, era tudo inútil. Não, ela balançou a cabeça, foi e sentou-se em seu lugar. Steve e Alison perceberam que não tinham mais nada a fazer aqui e se dirigiram para a saída. Trevor, eles ouviram a voz de Kate. O que foi? O homem se virou. É verdade? Ele perguntou a Steve, embora achasse que fosse o marido dela, Trevor. Sim, ele assentiu. Ok, me pegue no hospital e eu irei com você. Depois de dizer isso, ele se dirigiu a algum lugar no final do corredor. Doutor, seu filho vai ser enterrado amanhã, podemos levá-lo? Perguntou Steve ao homem.
Sabe, não posso dar essa permissão, só se for em nosso carro e com enfermeiras. Ele não conseguiu impedir a mulher de sair com o filho. Está bem, até isso seria bom, o homem assentiu. Por que você quer fazer isso? Perguntou Ellison ao marido. Pelo menos deixe-o ver pela última vez que todos os seus filhos estão juntos. Ele mesmo não sabia por que Stiva faria isso. Tudo bem, faça o que você quiser, ela concordou. No dia seguinte, o carro do hospital e um carro comum foram até a mesma cidade onde Kate havia morado. Eles foram direto para o cemitério. Steve lhe mostrou o caminho. Eles chegaram ao local onde o filho e a filha de Katy estavam enterrados, durante o qual também havia sido feito um memorial para a garota. Donald, Fiona, sentou-se no banco. Ele a reconheceu. Ellison sussurrou para o marido. Sim, ele acenou com a cabeça. E então a guarda de honra se alinhou. Uma cruz de madeira foi feita com a foto de Anthony, mas a mulher permaneceu sentada. Somente quando os tiros soaram é que ela estremeceu. A senhora está bem? Perguntou o homem. Sim, preciso ir para casa, caso chegue uma carta e eu não esteja aqui. Ela olhou para Steve. Ok, ela olhou para as enfermeiras. Elas se levantaram e a colocaram no carro. Adeus, a mulher acenou para eles da janela. Adeus, Steve ficou de pé e observou com sua esposa enquanto o carro se afastava. Pobre mulher, será que ela pensou que sua vida terminaria assim? Ninguém sabe o que pode acontecer depois. Steve se virou para ela. Ele viu a vovó Georgia se aproximando deles. Olá, ela gritou. Agassi caminhou até a sepultura fresca e se ajoelhou. Esse é o vizinho? Adivinhou Ellison. Sim, ele caminhou na direção dela. Você trouxe a Kate? Perguntou a avó. Eu queria que ela visse seus filhos, admitiu Stiva. E você acha que ela ficou aliviada? Ela olhou para ele. Não sei, talvez. Ele pegou a mão da esposa e se dirigiram para a nova casa sem terminar. O que vamos fazer? Ellison se virou para ele. Mova-se, eles já estavam se aproximando da porta. A mulher não queria entrar no pátio. E vamos chamar um padre, ele vai santificar tudo aqui, sugeriu o marido. Boa ideia, Ellison o abraçou. Assim fizeram, e quando os vizinhos viram todos esses rituais, decidiram fazer o mesmo. Durante muito tempo, houve fofocas no vilarejo sobre o caixão que Steve havia encontrado. Steve e Ellison vivem felizes nessa casa e as crianças vêm visitá-los. Elas não conhecem a história que aconteceu com eles. Mas talvez um dia isso lhes seja contado. Georgia morreu 6 meses depois de tudo isso. Steve organizou pessoalmente seu funeral, e Ellison a ajudou. Vá bem aí, o homem se cruzou com o túmulo dos filhos de Kate e Trevor. Vamos lá, Ellison gritou para ele. Eles foram para casa e não pensaram mais no assunto.